Olá pessoal, estamos de volta com a nossa aula de matemática, tá bom? E aqui nós vamos ter um pouco de história das ideias matemáticas, tá bom? No caso aqui são 10 ideias, peço a vocês que anotem isso aqui no caderno de vocês, tá bom? Não sei se vai dar tempo a gente ver tudo isso aqui em apenas um vídeo, mas se não der a gente faz até a metade aqui em um vídeo e dos 6 a 10 a gente faz em um outro vídeo, tá bom? O importante é que a gente entenda isso aqui. Então veja bem, primeira coisa, tudo que o homem inventou, ele inventou para suprir necessidades. Então, o homem, quando ele surgiu, quando ele morava nas cavernas, quando ele levava uma vida bem rudimentar, ele não tinha muita necessidade das ideias da matemática não, viu? Porque ele vivia da caça, da pesca e da coleta de frutos. Você já deve ter estudado isso aí em alguma disciplina, né? História, geografia, alguma coisa do tipo. Então ele saía para caçar ou para pescar ou para colher frutos e o que ele colhia, naquele mesmo dia ele alimentava e no outro dia ele precisava novamente sair para caçar, para pescar e para coletar. Então, como tudo que ele pegava naquele dia, ele consumia naquele dia, não sobrava, então ele não tinha nenhuma necessidade de nenhum conhecimento matemático, nenhum cálculo matemático, tá bom? Ele só vivia um dia de cada vez, né? Então ele não criou nada nessa época em relação à matemática. Só que ele, ao longo do tempo, o homem ele foi inventando coisas que lhe ajudassem. Por exemplo, quando ele vivia só pescando e caçando, uma coisa que acontecia é que ele não parava muito tempo no mesmo lugar. Ele começava a caçar e a caça começava a ficar pouco. Ele começava a pescar e a pesca começava a ficar pouco. Então ele precisava mudar de lugar. Ele colhia os frutos, ficava pouco. Então ele não parava no mesmo lugar. Então ele começou a pensar em passar mais tempo no mesmo lugar. Só que para isso ele precisava aprender a plantar, aprender a domesticar os animais. No momento que ele passa a plantar, aí não precisa mais ficar coletando frutos e sementes em todo lugar. Ele plantava ali para ele. No momento que ele começa a domesticar os animais, a criar os animais, ele também não precisava sair caçando sempre, né? Porque ele tinha ali para o seu sustento. E aí ele começa a ter uma vida mais parada e ele começa a ter também uma vida melhor, né? E aí a gente passa para essa segunda ideia, que é quando ele começa a ter essas duas coisas. Depois de um tempo, né, ele começa a perceber que aquela produção que ele está tendo, tanto de plantar sementes como de criar os animais, vai começar a aparecer uma coisa na vida dele que vai ser muito importante. Vai começar a sobrar. O que ele planta começa a sobrar, o que ele cria começa a sobrar do que ele consome por dia, né? Então é o que eu coloco aqui na terceira ideia, que ele começa a superar as etapas, né? E aí quando ele começa a superar essas etapas, vai acontecer uma coisa que nunca tinha acontecido na história do homem, que é ele ter controle sobre o que sobrava. Então veja bem, se ele plantava e ele não comia tudo naquele mesmo dia, se tinha uma sobra, ele precisava ter controle sobre essa sobra. Ele precisava saber quanto que sobrava. Se ele começou a criar animais e esses animais sobravam do que ele consumia em certo período, ele precisava ter controle sobre esses animais, né? E a ideia de controle sobre a quantidade que ele colhia, que ele plantava, e sobre os animais que ele criava, é uma ideia de quantidade. Pela primeira vez surge para o homem a ideia de quantidade. Ele precisa controlar essa quantidade. Só que não existia nessa época nenhuma forma de registro. Não existiam os números, não existiam as letras, não existia nada em relação a isso. Muito menos lápis, borracha, caneta, papel, nada. Não existia nada disso.
mas ele precisava ter controle sobre isso. É tanto que a primeira forma de controle que ele encontrou foi associar pedras à quantidade de animais que ele tinha. Então ele fazia uns sacos com a pele dos animais e eles iam colocando pedras dentro desses sacos de pele. E para cada animal que eles controlavam era uma pedra. Se, por exemplo, se eles soltassem os animais pela manhã, para cada animal que ele soltava, ele colocava uma pedra no saco. Para cada animal que voltava à tarde, ele tirava uma pedra do saco. Então a primeira ideia matemática de controle de quantidade era o saco de pedras. Que não é uma ideia muito boa, né? Porque se fosse muita pedra, como é que você vai sair para cima e para baixo arrastando esse saco de pedras, né? Então era preciso inventar uma outra coisa. E aí o homem teve a ideia de fazer riscos, né? Em pedaços de pau, em ossos de animais, em pedras. E até que ele teve uma ideia interessante que era fazer riscos em barro mole. Ele amolecia o barro, fazia os riscos para ter controle sobre as quantidades. Depois esse barro secava e lá no barro ficava a quantidade que ele tinha anotado para controlar. Tipo aqueles risquinhos que a gente faz no caderno, ou na cadeira, ou na mão. Quando tem uma conta para a gente fazer, que a gente não sabe fazer a conta, é que a gente passa aqueles risquinhos. Era tipo aqueles risquinhos ali, né? Então ali foi a primeira forma de registro matemático que o homem inventou há mais de 10 mil anos atrás. É interessante como uma coisa que foi inventada há mais de 10 mil anos atrás, ainda hoje as pessoas usam, né, quando não sabe fazer um cálculo direito, quando não sabe fazer uma conta, quando não está com o telefone celular, que não tem com a calculadora. Quando é numa prova presencial, que ele não pode usar o celular na calculadora, e o professor está vigiando, ele ainda tem que fazer os risquinhos que o homem fez na origem das ideias matemáticas, quando as coisas ainda estavam começando, né? E aí foram os primeiros registros. Mas a partir daí foram inventados os símbolos, tá certo? Que ao longo da história do homem e em volta do mundo todo foram criados muitos símbolos, tá certo? Para indicar quantidades. E nesse avanço da criação dos símbolos foram criados os algarismos. O que são os algarismos? Os algarismos são esses aqui, que a gente conhece, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e o 0. E aí, quando criaram os algarismos, aí a coisa facilitou mais, porque para registrar as quantidades, aí bastava usar os algarismos. A partir dos algarismos foi desenvolvido o sistema, onde foi inventado os grupos, né? Porque como é que você vai indicar uma quantidade depois de 9, se você não tem mais algarismo? Aí inventaram os grupos. Depois de 9 você forma um grupo, né? Que aí chamou esse grupo de dezena, de 10. O 11, por exemplo, é um grupo e uma unidade. O 12, um grupo e 2 unidades e assim por diante. Então desenvolveram um sistema de grupo, né? Onde se passar de 9 você forma um grupo. E aí surgiu as ideias dos números. E depois da ideia dos números, as ideias das operações. Mas isso é um tema para a próxima aula, ok? Para hoje era preciso eu contar essa historinha de como ao longo do tempo o homem desenvolveu as ideias matemáticas, tá certo? Para ele desenvolver dessa primeira ideia até essa 10ª ideia, não foi uma coisa rápida. Isso passaram-se muitos anos, tá certo? Sei lá, 5 mil anos, 6 mil anos, 10 mil anos. Não foi uma coisa rápida. E às vezes a matemática se torna difícil porque nós professores queremos ensinar uma coisa para os alunos para ele aprender numa aula, uma coisa que para o homem inventar levou 5 mil anos, tá bom? Mas vai dar certo, vocês vão aprender matemática.